Olá, bem-vindos a mais uma aula. Continuando aqui com o capítulo Derivadas, hoje nós vamos apresentar a regra da cadeia. Essa regra é muito importante porque ela permite que façamos a derivada de funções compostas. Então, a gente vai conseguir expandir muito mais agora, com essa regra, o rol ali das funções que a gente consegue tratar. E uma aplicação aí dessa regra vai ser a derivada de curvas parametrizadas. Então, a gente vai mostrar que as curvas parametrizadas podem ser entendidas como uma composição de funções e, portanto, a gente pode usar a regra da cadeia para estar fazendo a derivada dessas curvas parametrizadas. Então, nós vimos, né, até agora, como que a gente executa a derivada de várias funções, né? De função do tipo x elevado a n, multiplicada por constante ou não. Vimos a derivada de funções trigonométricas e nós vimos também como fazer a derivada operando com funções. Por exemplo, a soma de funções, que é o caso aqui do f de x igual a x² mais seno de x, o quociente de duas funções, g de x igual a 5x² mais 7 dividido por tangente de x, e o produto de funções também, né, que é h de x igual a secante de x mais 3x multiplicado pela função 8x à sétima mais 7 consecante de x. Então, esses daqui são alguns exemplos de funções que nós já sabemos trabalhar. Só que agora a gente vai começar a trabalhar com funções compostas, né? E aí como que a gente vai proceder para fazer a derivada dessas funções? Só lembrando como que é uma função composta, né? Qual que é a diferença da função composta das regras que a gente acabou, das outras operações que nós fizemos com funções. A função seno de x aplicado a 5x mais 7, ela pode ser entendida como a composição, a composta dessas duas funções, da função f e da função g. A f é a função que, entrando x, sai seno de x, e a g, se entra x, sai 5x mais 7. E aí, se nós fizermos a composição, f composta com g, que significa o quê? Fazer a função f aplicada a g de x, ou seja, a função g de x é a entrada da função f. Então, o que é g de x? 5x mais 7, que é a função em verde aqui. Então, fica f aplicada a 5x mais 7. Agora, eu vou aplicar f a esta entrada. O que faz a f? Quando entra x, sai o seno do que entrou. Então, se está entrando 5x mais 7, então vai sair seno do que entrou, de 5x mais 7. Então, vejam que essa composição gerou a função inicial ali que a gente quer trabalhar, né, achando a derivada dessa função mais complicada. Então, agora, para derivar essa função composta, o que a gente vai fazer, a regra, vai envolver essas duas funções aqui, a f e a g, que foram utilizadas para gerar essas funções. Por quê? Porque tanto a função f quanto a função g, nós sabemos derivar. São funções do tipo daqueles que a gente acabou de ver no slide anterior. Funções trigonométricas ou funções polinomiais, funções que a gente já conhece. Então, a regra da cadeia, ela é um pouquinho assustadora, a notação dela, ela é um pouco feia, né, de se olhar, mas vamos entender ela aqui aos poucos, né? Então, se a função f for derivável com relação a u, né, e u for igual a uma função,
U for igual a G de X, e a função G também for derivável, só que agora com relação a X, porque essa que é a entrada da função, então, quando isso acontece, significa que a função composta f bola g, f aplicada a g, vai ser derivável em x, e a derivada é obtida por meio deste produto aqui. Ó. Então, f composta com g, linha de x, linha indicando a primeira derivada, vai ser igual a f' aplicada a g vezes g, linha de x. Então, vejam que a gente vai fazendo a derivada de fora para dentro. Olha aqui, ó, a função composta. A gente primeiro deriva a f e depois deriva a g e coloca isso daqui em forma de um produto. Tá? E a f respeitando quem está entrando, a g respeitando quem está entrando. Tá? Essa aqui é a notação em linha, que a gente chama que é a notação de Newton. A gente também tem a notação de Leibniz. E ela é um pouquinho mais informativa. Então, se y for igual a f de u, u for igual a g de x, então se a gente derivar y com relação a x, vejam que faz sentido perguntar isso, porque o u é uma função que depende de x. Então, f de g de x é uma função que depende de x. Como y é igual a esse f de g de x, então faz sentido eu perguntar para a derivada de y com relação a x. E isso vai ser esse produto. Derivada de y com relação a quem? A u, multiplicada pela derivada da u, agora com relação a x. Então, não vou demonstrar essa regra, porque a gente precisaria de alguns conceitos que a gente vai apresentar mais à frente, mas eu vou só explicar aqui a regra, a ideia da regra, né? Então, lembrando aqui de função composta, se eu tenho a função aqui g aplicada a x, x é um elemento do domínio da função g, a saída da função vai ser quem? O g de x, que a gente pode chamar de u. E agora, se a gente pegar uma outra função, a função f, e aplicar aqui a esse elemento u é igual a g de x, né? Que é a imagem de g, que vai ser o domínio da f, a saída vai ser o termo f aplicado a g de x, ou f aplicado a u, que a gente pode chamar aí de y. E a função composta, ela faz aquele atalho, ela relaciona aqui o x diretamente com o termo aqui f de g de x, e por isso que a gente chama essa de a função composta de f com g. Agora, a função g de x, né? Se a gente trabalhar com a taxa de variação em x da função g, a gente vai ter a derivada, né, que é g' de x. Vai verificar como que a função g varia olhando aqui para os coeficientes angulares das retas tangentes, né, que passam pelos pontos ali da curva g. A mesma coisa, se a gente pegar a taxa de variação da função f, só que como f está sendo aplicada aqui a g de x, então a derivada da taxa de variação aqui, neste caso, é f' de g de x. Bom, se a gente for falar da taxa de variação da composta, como a gente está levando em consideração essas duas funções, ou seja, isto e isto, então a gente vai fazer o produto de quem? De g' de x com f' de g de x. Então, a taxa de variação em x aqui, da função composta, vai ser quem? F' aplicada a g de x aqui, ó. Fazer esse multiplicado por esse produto.
Então, essa é a ideia, né, por trás da regra da cadeia. Então, a derivada da função composta, f de g de x em x, é a derivada de f em g de x multiplicada pela derivada de g em g de x. Agora vamos exemplificar aqui o que é que a gente está fazendo em termos de função composta para fazer a derivada dessa função, ok? Então, um exemplo aqui. Um objeto se desloca ao longo do eixo x, de modo que, em qualquer instante t maior ou igual que zero, sua posição seja dada pela equação x de t igual a cosseno de t quadrado mais 1. Determine a velocidade do objeto em função de t. Então, vejam que a gente tem aqui esta função, é a função posição dada em termos de t. Então, para achar a velocidade, a gente sabe que a velocidade é a derivada primeira da função posição. Então, é isso que a gente vai fazer. Pegando aqui a função dada no problema, o x de t igual a cosseno de t quadrado mais 1, a função velocidade vai ser fazer a primeira derivada da função x de t, ou seja, v vai ser igual à derivada da função cosseno de t quadrado mais 1. Então, eu quero derivar esta função. Observe que aqui eu tenho uma função composta. Então, para poder fazer a derivada, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Mas, cosseno de t quadrado mais 1 é a composição de quais funções? Eu vou chamar de x de u igual a cosseno de u e vou chamar u de t igual a t quadrado mais 1. Então, vejam que a função v de t é a composição dessas, a derivada desta composição aqui, ok? Vai ser... A primeira coisa, a gente vai derivar cada pedaço, né? As funções aqui que a gente está compondo para chegar à função posição. Derivada do cosseno com relação a u, né? Cosseno de u, vai ser igual a menos seno de u. Reservo aqui este resultado. E agora eu vou derivar a segunda função. Derivada de u com relação a t. Então, derivada, quem que é u? U é t quadrado mais 1, derivada de t quadrado é 2t, derivada da constante é 0. Então, a derivada de u com relação a t é igual a 2 vezes t. Vejam que eu fiz aqui, separadamente, as duas derivadas, né? Das duas funções que, quando compostas, geram a função posição. E agora, para achar a velocidade, eu preciso derivada, né? Da função composta, que envolve a derivada dessas duas funções aqui, como a gente pode notar na regra da cadeia. Então, v de t vai ser a derivada, né, de x com relação a t, x com relação a t, que é quem? Derivada de x com relação a u, multiplicado por derivada de u com relação a t. A derivada de x com relação a u, a gente calculou aqui, que é menos seno de u. A segunda, né, derivada de u com relação a t, a gente também calculou aqui. Então, multiplica por 2t. Portanto, a velocidade vai ser dada por este produto. Eu só ajeitei aqui, trouxe o 2 aqui para frente. Então, ficou menos 2t seno de t quadrado mais 1. Então, aqui a gente eu fiz toda separada essa solução para que vocês visualizem, né? O primeiro, que quando a gente está fazendo a derivada de uma função composta, a regra envolve a derivada dessas duas funções que, quando compostas, geram a função original. E aí, então, aplicando a regra da cadeia, fazendo o produto dessas duas derivadas aí. Mas agora eu vou mostrar para vocês
um exemplo de como que a gente usa diretamente as regras, né? Sem precisar ficar fazendo a parte, as contas, né? Como que a gente usa ali, como que a gente lê a regra dada pela regra da cadeia. Então, aqui, derive seno de x² mais x em relação a x. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que essa função é uma função composta, por isso requer a regra da cadeia. E eu preciso identificar quem são as funções que estão envolvidas aí nesta composição. Então, primeira coisa, eu observo que uma é a função seno, né, seno de u, e a outra vai ser a função x² mais x. Então, eu tenho aí a função y igual a seno de u e u igual a x² mais x. E agora, o que diz a regra da cadeia? Eu vou aplicar diretamente, né? Então, eu tenho que fazer derivada de y com relação a x. Quem que é y com relação a x? É a função composta. É essa função aqui complicada com relação a x. Quem que é y com relação a u? Y com relação a u é essa outra aqui, seno de u. E quem que é u com relação a x? U com relação a x é essa outra. Então, escrevendo aqui, ó, derivada de y com relação a x é a derivada da função seno de x² mais x com relação a x, que é igual derivada de seno de u com relação a u, multiplicada pela derivada de quem? De u com relação a x. Então, veja, sempre eu tenho que observar quem é a variável independente aqui de cada função. Tá? E agora é só calcular a derivada. Derivada do seno é cosseno, derivada de x² é 2x, derivada de x é 1. Então, a gente tem que a derivada de seno de x² mais x vai ser igual a esse produto. Eu só mudei a ordem aqui, né? Comutei os termos para ficar mais fácil de ler. 2x mais 1 que multiplica cosseno de x² mais x. E esta é a solução. Então, essa é a maneira que a gente usa a notação de Leibniz. Ela é bastante informativa para nós, porque ela indica, em termos de que variável, né, a derivada está sendo executada. Então, aqui a gente tem funções aqui definidas com diferentes variáveis, então essa formulação aqui ela é bastante elucidativa. Mas vejamos agora um outro exemplo, e agora a gente vai usar a notação de Newton, ou seja, vamos usar a notação em linha. Aqui a gente vai ter que perceber a composição, tá? Naquele formato f aplicado a g de x. Então, aqui, ó, o que é a derivada? Né? Encontra a derivada da função g de t igual a tangente de 5 menos seno de 2t. Então, aqui, pela regra da cadeia, a gente tem que calcular a derivada, né, de g, então g' de t, que é fazer a derivada de quê? Dessa expressão aqui, tangente de 5 menos seno de 2t. Então, só escrevi. Veja que eu destaquei a função tangente em preto, porque vai ser o primeiro passo aqui que a gente vai aplicar na regra da cadeia. Não preciso fazer passo devagarinho assim, mas para vocês entenderem, eu vou fazendo passo a passo, tá certo? Então, a regra da cadeia na notação linha, a gente deriva de fora para dentro. Tá? Então, primeiro aparece quem? A função tangente. Então, é ela que eu vou derivar primeiramente. Então, g' de t, derivada da função tangente, é o quê? Secante ao quadrado. De quem? De 5 menos seno de 2t. Aí, a regra da cadeia fala, multiplica pela derivada da próxima aqui função, né? Da interna aqui. Então, só escrevi aqui, derivada, notação linha, da função 5 menos seno de 2t.
Então, agora vamos derivar. Só que aqui a gente está observando o quê? Que a gente tem soma de duas funções, né? 5 mais a função menos seno de 2t. Então, eu tenho que derivar esses dois pedaços. E estou observando que seno de 2t é outra composição. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia novamente. Então, copiando aqui, né, o que eu já fiz, o que eu já operei, não faço mais nada. Secante ao quadrado de 5 menos 2t, conservo. Vou só derivar o termo em azul. Derivada da constante é zero, derivada de seno é cosseno. De 2t aqui. E regra da cadeia, agora eu derivo o que está dentro aqui. Derivada de 2t, eu só coloquei aqui a notação em linha, que no próximo passo eu vou derivar o termo verde ali. O resto eu vou copiar, eu já fiz as derivadas. Então fica secante ao quadrado de 5 menos 2t, multiplicado por este termo aqui, o zero eliminei, né? Menos cosseno de 2t, e agora eu vou derivar o 2t. Derivada de 2t é 2. Então, agora é só ajeitar. Então, o g' de t, eu vou pegar o 2, vou multiplicar pelo cosseno e vou jogar aqui para frente, né? Menos 2 cosseno de 2t multiplicado por secante ao quadrado de 5 menos seno de 2t. E essa, então, é a derivada usando a notação em linha. Então, aqui a cadeia é fazer essa derivada. Começo de fora para dentro, derivo, depois multiplico pela derivada da função mais interna e continuo esse processo até que eu não tenha mais o que fazer, tá certo? Agora, a gente vai aplicar a regra da cadeia em curvas parametrizadas. Então, só lembrando, né? Se eu tenho uma curva aqui, definida, y igual a f de x, né? Se a gente sabe, né, que a variável x aqui, que é a variável independente, e que a variável y, a variável dependente, y, depende de x, e a gente gera aqui essa curva, a gente consegue achar as curvas, as equações parametrizadas. A gente pode descrever esta curva, ou então podemos pensar aqui essa curva como um conjunto de pontos, né? Tá vendo aqui um pontinho x0, y0? Então, eu tenho outro ponto, outro ponto, outro ponto. Eu posso pensar num conjunto de pontos. Esses pontos aqui, eles podem ser gerados por um par de funções, que é a função x de t, que gera a coordenada em x, e a função y de t, que vai gerar a coordenada em y, né? Então, vai dar esse x0, a outra função dá esse y0 e dá esse ponto aqui sobre a curva, y igual a f de x, para um certo parâmetro t. Então, essa que é a forma que a gente tem de parametrizar uma curva. É claro que se eu tenho essa função aqui e conheço a expressão y igual a f de x, a gente consegue fazer a derivada da função y com relação a x. Agora, a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: e quando eu não conheço? E quando eu só conheço as funções aqui, paramétricas, que fornecem os pontos aqui que geram essa curva? Quando eu só tenho conhecimento das equações paramétricas, é possível a gente achar a derivada de y com relação a x? Tá? É isso que a gente vai querer fazer. Primeiro, vamos partir, né, da função y e pensar ela em termos de t. Ver qual a relação dessas derivadas com a função y igual a f de x. Então, primeiramente aqui, né, vamos lembrar, né, então, a parametrização da função y igual a f de x, dada pelas funções x de t e y de t, né, pode ser expressada como uma composição de funções. Então, vejamos por quê. Vamos partir aqui da função
y igual a f de x, eu substituo as variáveis, né, x e y, as funções que geram essas coordenadas, então a gente tem essa expressão. O y é igual a y de t, né, essa equação paramétrica, e o x é igual a x de t, essa outra equação paramétrica. Bom, mas y não é igual a f do que entra aqui? Então, eu posso trocar aqui o f do que entra pelo y. Então, isso daqui fica y de t igual a y de x de t. Tá bem? É uma questão de notação. E agora a gente começa a ver que a função y em termos de t é a composição dessas duas funções. De y com relação a x de t e de x com relação a t. Então, quando eu tenho isso, eu posso aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada de y com relação a t vai ser igual a esse produto aqui, ó. A derivada de y com relação a x multiplicada pela derivada de x com relação a t. Só apliquei a regra da cadeia. Agora, a pergunta que eu fiz, né? É possível expressar, né, a derivada de y com relação a x? Sim, basta eu isolar aqui o dy dx. E é isso que a gente vai mostrar agora no próximo slide, que é essa fórmula paramétrica para determinar dy dx. Só que aí eu tenho que respeitar uma condição. Então, se as derivadas dx dt, dy dt e dy dx existem, e se a derivada de x com relação a t for diferente de zero, então a gente pode escrever dy dx como este quociente. É o quociente de dy dt dividido por dx dt. Vejam que para achar dy dx, eu só preciso conhecer as funções paramétricas da função e fazer a derivada com relação ao parâmetro dado. No caso aqui, parâmetro t. E por que que isso é válido? Então, usando a expressão, a identidade do slide anterior que a gente obteve, né, que era dy dt pela regra da cadeia igual a dy dx vezes dx dt, a gente vai dividir aqui, como dx dt é diferente de zero, então isso daqui pode passar dividindo ali. Então, é como se eu estivesse dividindo aqui os dois lados por dx dt. O dx dt aqui cancela de um lado, de maneira que a gente pode isolar o dy dx e obter, então, o quociente, né, dy dt dividido por dx dt. O que é bastante natural. Vamos analisar, né? O que faz, né, o dy dx? A gente está medindo a taxa de variação da função y, né? Bom, e a taxa de variação, lembrando, né, se eu tenho a função, a taxa de variação, a derivada, mede a taxa de variação instantânea, que é o coeficiente angular da reta tangente, naquele ponto a ponto, sobre a curva, né? E o coeficiente angular, por sua vez, pensando em retas, não era ΔY dividido pelo ΔX? Não é isso que a gente usa? Aqui é a mesma coisa. O dy dx faz a vez do ΔY ΔX. Só que a gente usa essa letra minúscula aqui para lembrar a gente de que a gente está trabalhando no caso limite, onde esses valores podem ser tão pequenos quanto a gente queira. Mas não vão ser zero, são os diferenciais que a gente chama. Então, dy dx, ou seja, a variação, né, o coeficiente angular da curva, vai ser o quê? Esse quociente, que é a derivada de y com relação a t dividido pela derivada de x com relação a t. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui uma curva parametrizada, né? Então, e a gente vai pedir, encontre a reta tangente ao ramo direito da hipérbole, definida parametricamente como essas funções aqui. Então,
a variável x, ela é dada pela função secante de t, enquanto que a variável y, coordenada em y, é dada pela função tangente de t. E o t varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Essa é a porção da curva aí que a gente está falando. Como eu quero calcular a reta tangente, eu tenho que dizer em que ponto da curva eu quero essa tangente. No caso aqui, é no ponto raiz de 2, 1, onde o t é igual a π sobre 4. Então, vejam, aqui a gente tem uma curva parametrizada, então a gente vai ter que usar a fórmula paramétrica para achar a derivada. Então, no caso aqui, a gente viu, para fazer a derivada da função y com relação a x, a gente faz o quociente, derivada de y, que é a tangente de t, dividido pela derivada de x, que é a secante de t. Então, tem que fazer este quociente, derivada da tangente dividido pela derivada da secante. Conhecemos essas duas derivadas, então, derivada de y com relação a x vai ser derivada da tangente é secante ao quadrado de t, enquanto que a derivada da secante é secante vezes tangente. Simplificando aqui, a gente tem secante dividido por tangente. Simplificando um pouco mais, lembrando aqui, o inverso da tangente, né? 1 sobre tangente é a cossecante, é cosseno de t dividido por tangente de t, e a secante é o inverso do cosseno, é 1 sobre cosseno. Então, a gente pode cancelar aqui e fica com 1 sobre seno de t. Se quiser, pode escrever também que 1 sobre seno é cossecante de t. Bom, mas como aqui é mais fácil olhar para 1 sobre seno, né? A gente quer saber o coeficiente angular quando t é igual a π sobre 4, para a gente poder achar a equação da reta tangente. Eu vou substituir aqui na expressão derivada o π sobre 4. Vejam que eu estou usando 1 sobre seno de t. Então, é 1 seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O inverso disso é raiz de 2. Racionalizando aqui dá raiz de 2. Então, este é o coeficiente angular. Então, agora, nós temos coeficiente angular e temos um ponto. Então, eu tenho todos os elementos necessários para poder determinar ou encontrar quem é a equação da reta tangente. Então, a reta tangente agora vai ser dada por esta equação, a equação da reta, que a gente já conhece. Primeira aula nós vimos isso. Y é igual ao coeficiente angular multiplicado por x menos x0 mais o y0. O coeficiente angular nós calculamos aqui, é o raiz de 2. O ponto x0 e y0 foi dado. x0 é este raiz de 2 e y0, 1. Substituindo, então, esses valores, a gente tem que y é igual a raiz de x, que multiplica x menos raiz de 2 mais 1. Acertando aqui os termos, né, a gente chega nesta expressão. Então, a equação da reta é raiz de 2x menos 1. Então, vejam que este é um exercício aqui que envolve muita coisa, né, do que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, se alguém tem algum problema aí com algum passo dessa solução, eu recomendo que volte e reveja ali as aulas anteriores, né, onde a gente fala de derivada de função trigonométrica, onde a gente fala de retas, onde a gente fala de funções trigonométricas e as suas relações. Bom, da mesma forma que a gente consegue fazer a derivada segunda de funções, né, y igual a f de x, a gente também vai poder falar de derivada segunda quando essas curvas são dadas por equações paramétricas. Aqui a ideia vai ser exatamente igual ao que nós já fizemos. A gente vai tratar a função y', né,
como sendo uma nova função. Eu raciocino exatamente da maneira como a gente fez anteriormente. Não muda nada. Então, aí, se as equações y igual a f de t, y igual a g de t, definem y como uma função de x, ou seja, são as equações paramétricas da função y ali, definem y como uma função de x derivável duas vezes, então, em qualquer ponto aonde a derivada de x com relação a t for diferente de zero, a gente vai conseguir obter esta expressão aqui, ó. A derivada segunda de y com relação a x duas vezes, né? Vai ser igual a este quociente. A derivada da função derivada y' com relação a t dividido por x com relação, derivada de x com relação a t. E aí, é a mesma expressão que a gente tinha antes, só que agora enxergando a função y como uma função. Então, é dy com relação a x multiplicado por dx com relação a t. E aí, depois, dividindo aí por dx dt, a gente tem que dy dx que é a derivada segunda, né? dy dx é a derivada de y' com relação a x, é a derivada segunda de y com relação a x, vai ser igual a este quociente aqui, dy dt dividido por dx dt. É exatamente a fórmula que a gente tem ali dada para encontrar essa derivada. Os passos que a gente vai executar para achar a derivada segunda aqui, de uma fórmula paramétrica, vai ser, primeiro passo é achar quem que é a função y', né, em termos de t. Então, a gente calcula aí essa expressão usando a forma como a gente usou lá no slide anterior, nos primeiros exemplos. Aí depois eu vou achar, já olhando, entendendo y' como uma função, eu posso derivar ela em termos de t de novo. E agora, uma vez que eu fiz isso, eu vou dividir, fazer o quociente. Derivada de y com relação a t, que a gente já calculou aqui, e dividir pela derivada de x com relação a t. Então, se eu conheço quem que é a função x de t, eu consigo achar quem que é a derivada. Então, vamos ver aqui num exemplo que fica mais fácil de entender tudo isso que a gente está falando. Vamos achar aqui a derivada segunda desta função dada pelas funções paramétricas x e y, que é igual, x é igual a t menos t quadrado e y é igual a t menos t ao cubo. Então, primeira coisa, vamos expressar dy dx em termos de t. Então, vamos fazer a derivada de y com relação a x. Nós vimos ali, para derivar uma função paramétrica, basta saber a derivada das duas funções aqui com relação a t, da função x e da função y. Né? Derivada de y com relação a t dividido por dx com relação a t. Derivada de y com relação a t é menos t ao cubo. Derivada disso. Derivada de x com relação a t é derivada de t menos t quadrado. Essas duas derivadas são simples aqui, né? Dá 1 menos 3 vezes t quadrado e 1 menos 2 vezes t. Então, achamos aqui a primeira, né? O y', né? Expressamos y' em termos de t, que é o dy dx. Em termos de t. Agora, vamos para o segundo passo. Vamos determinar quem que é dy dt. dy' dt. Então, eu vou derivar de novo. Então, agora eu vou enxergar esta função aqui como uma função que depende de t. Já está dado. Então, aqui eu tenho um quociente de funções.
que eu não preciso, aqui já não está dada mais em termos de função paramétrica. Aqui eu calculo via quociente. Então, usando a fórmula do quociente, o que a gente faz? O denominador eleva ao quadrado. O denominador aqui eu conservo, né? E multiplico pela derivada do numerador. Derivada aqui, derivada da constante é zero, derivada de menos 3t quadrado, 2 vezes 3 dá 6, vezes t. Então, menos 6t. Menos da fórmula, agora eu inverto. Pego este termo aqui, que já derivei, então conservo ele, 1 menos 3t quadrado, e multiplico pela derivada agora da função que está no denominador. Derivada de 1 é 0, derivada de 2t é 2, e o menos da fórmula fica menos 2. Então, agora, aí, ajeitando essa expressão, a gente chega aqui, dy dt é 2 menos 6t mais 6t quadrado, dividido por 1 menos 2t, tudo isso elevado ao quadrado. Então, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Para finalizar, a gente tem que fazer dy dt, que a gente acabou de calcular, e dividir por dx dt. Dividir pela derivada desta expressão aqui. Então, quem que é dy' dt? É esta expressão, menos 2 menos 6t mais 6t quadrado dividido por 1 menos 2t elevado ao quadrado. Então, numerador aqui. Dx dt é fazer a derivada dessa função, né? t menos t quadrado, linha, que vai ser o quê? 1 menos 2t. Veja que 1 menos 2t ele vai se repetir aqui. Multiplicando os extremos e os meios, a gente chega nesta expressão. Então, fica 1 menos 2t elevado ao cubo. Veja que aqui eu estou derivando. Ok? E aí chega nesta expressão. Então, agora só mais um exemplo aqui, né, usando, encontre o coeficiente angular da reta tangente à curva, y igual a seno a quinta de x, no ponto onde x é igual a π sobre 3. Então, aqui a gente tem que calcular a derivada, é uma função composta, tá? Então, vou usando a notação de Newton aqui. Derivada de seno a quinta de x, a função que está externa, né, é o expoente. Então, tem que aplicar a regra do expoente. Então, fica 5 multiplicado pelo seno ao quadrado de x, multiplicado pelo que está dentro do expoente, que é o seno de x, derivada de seno. Derivada do seno é cosseno. Então, a gente tem que a derivada aí é 5 seno à quarta de x multiplicada por cosseno de x. Bom, como a gente quer calcular o coeficiente angular da reta tangente, então agora eu tenho que substituir na expressão derivada por x por π sobre 3. Então, y' de x é 5 seno à quarta de x, vezes o cosseno de x. Substituindo aí o x pelo π sobre 3, a gente chega nessa expressão. Então, 5 que multiplica seno de π sobre 3 elevado à quarta, multiplicado pelo cosseno de π sobre 3. Esses valores aí, seno e cosseno, são valores conhecidos. Então, a gente faz seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, elevado à quarta potência aqui. Cosseno de π sobre 3 é meio. Fazendo toda essa operação, a gente chega, então, que o coeficiente angular é 45 dividido por 32. Se eu quisesse achar a equação da reta tangente, neste ponto, bastaria achar quem que é o ponto, né, da curva neste, quando entra x igual a π sobre 3, qual que é a saída? Y, né, substituo aqui, elevo a quinta para saber o ponto, e usaria este ponto com este coeficiente angular para achar quem que é a reta tangente. Então, vejam bem as questões que a gente está falando, né? O que está pedindo. Reta tangente é uma coisa, coeficiente angular, outra coisa. Só a derivada da função é outra coisa. E assim vai. Esse outro exemplo aqui, só para mais uma aplicação, né,
da regra da cadeia. Mostre que o coeficiente angular de qualquer reta tangente a esta curva vai ser sempre positivo. Vejamos então, primeiro vamos ter que derivar essa função. Derivada dessa função aqui é fazer a derivada desse quociente. E aí então, usando aí a regra do quociente, a gente tem aqui o denominador elevado ao quadrado, pego esta expressão, conservo, multiplico pela derivada do de cima, o menos da fórmula, inverto aqui, né? Conservo o 1 e derivo agora quem está embaixo. 1 menos 2x elevado ao cubo derivando. Aqui eu tenho uma composição de funções, então eu vou ter que aplicar a regra da cadeia aqui no numerador dessa derivada. Então, aqui, derivada da constante dá zero, zero multiplicado por qualquer coisa dá zero, menos. Derivada aqui, é regra do expoente, então fica 3 multiplicando o que está aqui. Regra da cadeia, multiplica o que está dentro, derivo novamente. Isso daqui vai ser o quê? Menos 3, que multiplica 1 menos 2x ao quadrado. Derivada de 1 menos 2x, derivada da constante é zero. Derivada de 2x é 2, então fica o menos 2 aqui, o menos da expressão. Potência de potência, faço o produto aqui dos expoentes. 3 vezes 2 dá 6. E agora, eu só vou simplificar aqui, né? Isso aqui 3 vezes 2 deu 6, dividido por 1 menos 2x elevado a quarta potência, porque ó, 1 menos 2x e 1 menos 2x está aparecendo aqui no numerador. Eu estou cancelando aqui esses expoentes, tá? Estou subtraindo duas parcelas aqui embaixo. Então, fica 6 dividido por 1 menos 2x elevado à quarta. Bom, agora a gente verifica, né? 6 é um número positivo. Não tenho dúvida com relação a isso. Agora, quando o expoente é par, né? Significa que, por exemplo, se fosse ao quadrado, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, que dá o número 4. É um número positivo. Isso vai acontecer para qualquer expoente par. Então, significa que o numerador e o denominador são números positivos. Portanto, esse quociente aqui vai ser um número positivo. Ou seja, o coeficiente angular, de fato, é um número que vai ser sempre positivo. Então, portanto, é isso aqui. O número 6 é positivo e uma potência de expoente par é número positivo, logo a fração é sempre positiva. E aí, então, demonstrado aí o que o problema pedia. Bom, pessoal, por hoje é só. Convido vocês a irem no Moodle fazer as atividades sobre este tema. Até a próxima.